Doutora, até antes mesmo da pergunta do Twitter, tem uma pergunta que veio sobre esse complemento. O banco te dá essa anuidade gratuita. Fala assim, não, você não vai precisar pagar esse ano. E aí isso é uma benevolência do banco, e olha, dê valor para o banco que faz isso mesmo, mas depois te cobra. E aí, como comprovar isso? Bem, se fez isso, deve ter feito isso ou por atendimento telefônico, normalmente é telemarketing, ou então na agência. Na agência sempre é mais complicado você comprovar o que fica a palavra do gerente com a sua palavra. Né? Aí tem isso documentado. Documentado. Agora, no telemarketing, você tem um número de atendimento. Então, se qualquer atendimento telefônico, independente da natureza, se você ligou, recebeu a ligação, peça um número de protocolo de atendimento, porque é a sua prova. Anote e guarde, né? Porque às vezes a pessoa não anota, aí onde que eu anotei? Aí já está lá no lixo, o lixo já está na SLU, que é o nosso sistema de limpeza urbana aqui em Belo Horizonte, e aí vai embora. Quer dizer, não é por isso. Agora, eu queria tocar num assunto que eu acho que tem uma pergunta, tem uma outra pergunta Tem aí. uma lá, tem uma aqui, mas se você quiser trocar... Não, vamos fazer as duas, então, que talvez já envolva o que eu tenho para falar. Mais uma pergunta. Olá, bom dia, meu nome é André. Quem tem dívida em um banco e acha as taxas de juros altas do banco atual, pode transferir a dívida para outro banco? Muito bem, essa pergunta aí é interessantíssima. Eu já fiz algumas matérias dentro de faculdade ou outras aí sobre esse tema. E engraçado como esse tema, e nós já conversamos aqui sobre isso, meio que en passant, como que esse tema toda hora aparece e não há uma grande divulgação sobre ele, que é a chamada portabilidade de crédito. Ou seja, você tem uma dívida numa instituição financeira, você tem o direito de migrar para uma outra instituição financeira, exatamente negociando juros menores, mais baixos, com essa nova instituição financeira. Isso é pouquíssimo divulgado, porque muitas vezes não interessa aos bancos que seja isso divulgado, exatamente porque está perdendo dinheiro. É óbvio que o que está recebendo está ganhando, né? Mas o que está abrindo mão daquele consumidor, ele está perdendo dinheiro. Então, é possível sim. As regras também você pode apurar junto à instituição financeira que você deseja migrar, faça uma negociação. Agora, antes de fechar a negociação com a instituição que você deseja migrar, volte a negociar com o gerente da sua conta. Porque, às vezes, diante da proposta feita pela outra instituição, ele faz uma contraproposta que melhora para não te perder. Mas é possível, isso é possível. É claro que a instituição que está para receber, você não é obrigado a te receber, está na vontade dela de te receber ou não, mas normalmente a instituição abre as portas para isso. Agora, parece engraçado, né? Porque como é que... Vamos pensar em dois bancos aqui, porque não necessariamente precisa ser banco, pode ser uma financeira, uma outra linha de crédito. Você pensa dois bancos, por exemplo, o banco A, ele detém a sua dívida, você tem uma dívida com o banco A. Você quer ir para o banco B porque, teoricamente, você está sabendo que o banco B tem uma taxa menor. Parece engraçado você chegar no banco B e dizer assim, olha, eu estou com uma dívida aqui, eu estou querendo passar minha dívida para você porque o seu juros é menor. A impressão que se tem é que o banco B não vai aceitar, você está vindo endividado, eu quero alguém que pague as dívidas corretamente. Mas, na verdade, quem tem a chamada rotatividade de crédito, que é, na verdade, o vulgo devedor, né, ele Qual que é o nome bonito aí? Rotatividade de crédito. Então você fala assim, não, eu estou com rotatividade de crédito, estou pegando dinheiro. Né? Mas para ele interessa muito, né? Porque ele vai pagar um valor pequeno e cobrar os juros de você, ainda que seja menor. O lucro do banco, as instituições financeiras ganham. Pois é, mas ele teria que pagar os juros que você supostamente deveria pagar. Mas daí ele tem valor de quitação. Na verdade, ele vai fazer a quitação do valor lá atrás, aí nessa negociação ele reduz os juros. Em relação ao valor sim, porque ele vai pagar na íntegra a dívida. Então, os juros automaticamente devem ser abatidos. Então, cai muito, quita com a instituição cedente da carta, você vai para a instituição que está recebendo e aí ele ganha em cima desses juros. A negociação, em regra, ela é interessante para o banco que está recebendo a tua dívida. Até porque ela pode te empurrar outros produtos. Sim. Então, aí vai criar fidelização. Então, a negociação, ela normalmente é interessante para o banco. Agora, o banco não pode impedir a sua saída, né? O que você está devendo para entrar para um novo banco onde... Hipótese alguma. Desde que haja o pagamento da dívida, né? Não, mas uma vez que o contrato, você leva o contrato, ou a própria instituição que está recebendo a tua dívida já encaminha o contrato e a cessão deve ser feita
de pronto. Doutor, tem duas perguntas aqui da mesma pessoa, da Silmara Vicente, daqui do Twitter, que ela faz uma pergunta. Eu ouvi dizer que a internet, principalmente em smartphone, o banco em smartphone, hoje é um local mais seguro para você fazer transações, a não ser na própria agência. Ela pergunta exatamente isso. É seguro fazer transações bancárias pela internet? E a outra pergunta dela é que ela abriu uma conta nova, o gerente liberou um cartão de crédito para ela, internacional inclusive, disse que ela só vai poder usar depois de 3 meses, que é a carência da operadora. Isso para mim me configura, deixa eu ver quem você é 3 meses, depois eu te libero o cartão e o cartão está ali, mas você não pode ser usado. Enfim, são essas duas perguntas dela. Bem, a questão da internet, então, primeira coisa a ser dita, não se pode cobrar nenhuma tarifa para a utilização de serviços via internet. Isso em qualquer das modalidades de conta que você tenha. Então, é uma coisa que é padronizada. Pera, não pode serviço nenhum? Tarifação, não. Nenhum DOC? Não. O DOC... É porque eu fui lesado, então, num DOC. Não, para o uso da internet. Tá. Tarifar para usar a internet. Né? Usar a internet. Sim. Mas, obviamente, para na hora fazer que você contrata... um serviço... acessar a internet para fazer um serviço. Então, o acesso ele deve ser gratuito. Tá, mas o serviço em si pode ser cobrado? Claro, sem problema nenhum, como ele é cobrado. Né? Então, independente se é conta salário, conta corrente, conta poupança, paf. Bem, segundo, cada vez mais o banco tem te empurrado para esse tipo de serviço. Na hora que ele diminui o número de caixas físicos, até mesmo caixa eletrônico, tem sido uma dificuldade em alguns casos, você não consegue fazer algumas transferências até um certo valor. Você vai conseguir só sacadinho e olha lá. E vai, e assim mesmo também até difícil. um certo limite. Não, mas a comodidade é muito melhor, gente. Então, o que acontece? Eu não lembro que dia que eu fui em banco, só pela internet. Então tem tudo isso. Te leva a isso, é mais cômodo e tal. Agora, ser mais seguro, essa é uma questão que ainda é discutível. O mais seguro, efetivamente, ainda é a boca do caixa. Né? Isso é óbvio. Tem de ser a boca do caixa. Mas tem sido cada vez mais seguro. Agora, independente se é seguro ou não é seguro, o que é o mais importante? Se houver lesão ao consumidor, o banco é responsável por danos causados ao consumidor, independente de culpa. Então, se um hacker entrar, desviar sua conta, alguma coisa desse tipo aí, o banco ele deve responder por danos causados ao consumidor. Isso é o mais importante. É porque ele é o provedor do sistema, né? Isso. Agora, você falando que é mais seguro na boca do caixa, com esse tanto de saidinha de banco, essas coisas. Não, tenho minhas dúvidas, hein? A segurança da transação, né? Da transação. Você vai fazer um depósito. Mas já que é um depósito... Não, mas hoje os bancos eles têm sistemas de segurança muito bem preparados. Sim, você tem sido cada vez mais eficaz. O seu próprio computador. Porque eu sou com essas coisas mais conservador, sabe? Porque eu sempre bati muito na tecla o seguinte: há um perfil de consumidor, e a gente sabe que que ele é desconfiado com a tecnologia. Pessoas às vezes mais idosas, mais simples. É um perfil que ainda existe, ele tem diminuído, mas é óbvio que ele ainda existe. Agora, então, por conta dele existir, eu sempre condenei muito o banco não ter uma estrutura física para receber esse tipo de consumidor. Então, às vezes, a minha crítica muito na internet não é nem questão da segurança, é de você empurrar o consumidor para essa internet e desconsiderar que há ainda um perfil de consumidor, claramente no Brasil, que precisa desse atendimento físico. E ele é muito ruim. Você vai num banco desse, você tem um caixa, 2 no máximo. O caixa prioritário, ele se mistura com o caixa. Tanto isso é verdade que a gente sabe, tem várias empresas, até mesmo escritório de advocacia, que antes era o office boy. Né? Agora a gente brinca. Agora é o old boy. O old boy. Office old office. Agora, eu sei que é professor de inglês, arruma um termo aí. Old boy, old man. É o old man office. Então o que acontece? Que ele é utilizado exatamente porque ele tem o privilégio do atendimento. Preferência no atendimento. Então, ainda tem essas ele histórias inflaciona lá o inflaciona a fila. E aí tem a outra pergunta dela. Que ela falou que ela abriu uma conta, teve um cartão de crédito e depois de 3 meses vai poder usar. Tem uma carência. A carência ela não é proibida. Não há proibição sobre ter uma carência desde que ela esteja explicitamente colocada aí no contrato ou algo desse tipo. É possível ser colocado nessa condição. Não vejo aí abuso ou proibição, não, desde que esteja redigido. Aí, então ficou faltando o que eu queria observar mesmo, as perguntas não vieram isso. E até a produção trouxe uma pergunta, se o senhor puder comentar a resposta dessa sua, claro. Porque às vezes ela tem, para encerrar, a gente vai encerrar com essas duas colocações suas, tem uma conta salário, o rapaz entrou na empresa, tem uma conta salário, ele vai fazer a conta salário, só que ele chega lá no banco, o banco diz que junto à conta salário tem que linkar com uma conta corrente. Ele não pode ter só uma conta salário, e a conta corrente a gente sabe que vai ter
pelo menos a tarifa mínima ele Tarifação. vai ter que pagar. Sim. Não, quem dera se fosse só tarifa mínima, um monte de coisa ele tem que pagar. Não, é venda casada. Venda casada é proibida terminantemente no Ou Código de seja, ele Consumidor. pode só ter a conta salário. Insistir na conta salário e denunciar se isso for colocado. A denúncia pode ser feita no órgão de defesa do consumidor ou até mesmo no site que a gente divulgou aqui, www.bcb, Banco Central do Brasil, bcb.gov.br. Tá aí, ó, na tela. Anota aí para você não esquecer. Então, o que acontece? Essa semana estourou uma informação que alguns bancos estão passando a cobrar a partir de setembro desse mês IOF em algumas operações de cartão de crédito. Que operações? Exatamente a operação de você fazer o pagamento de contas de água, luz, telefone e outras via cartão de crédito. Por quê? Porque o governo federal está entendendo que você, na verdade, faz um empréstimo junto à instituição financeira e depois quita esse empréstimo na hora que vai pagar o cartão de crédito. Ora, se é um empréstimo, então é a mesma lógica do uso do IOF no cartão de crédito em compras internacionais. Sim. Então pode incidir IOF. Eu estou falando isso que é a mesma situação. Antes o banco não cobrava e agora está cobrando. Porque, na verdade, esse entendimento do governo não é de 2013, é de 2011. Por 2 anos aí, os bancos, vamos dizer assim, não cobravam, não repassavam ao consumidor IOF. Que foi um prazo estabelecido pelo governo. Exatamente. E agora, vários consumidores estão recebendo cartas sobre as cobranças de IOF. Então, fiquem muito atentos. Por mais que tenham milhagens, pontos de vantagem, fidelização de cartão de crédito, a gente sabe que é o grande atrativo nesse tipo de operação. Pode ser que não valha tanto a pena assim diante dessa cobrança de imposto, que é o IOF, nessa operação financeira. Então, é o alerta que eu faço aqui para fechar a minha participação aqui hoje. Eu acho que vale a pena a gente pensar o seguinte: quanto menos você utilizar serviço de banco, é melhor para você. Agora, infelizmente, a gente não consegue ficar isento do serviço bancário, porque nas relações comerciais você tem que ter um cheque, um cartão, alguma coisa que juridicamente falando, facilite, não é, o seu acesso e esse poder de compra. Mas quanto menos a gente utilizar, melhor, porque você tem menos tarifas, você tem menos dor de cabeça, porque o banco é complicadíssimo. E ó, tem um elogio aqui para você, doutor. Esse doutor Bruno Burgarelli é bênção. Parabéns ao programa por trazer tantas informações para nós. Quem diz isso é a Lei de Ferro. Obrigado. Amém. Aí que você Quero agradecer já ao senhor pela participação, por essa dica valiosa da IOF. Aí tem bastante gente que vai ser pega, né, de surpresa, mas aí você que está assistindo de tudo um pouco foi avisado aqui com antecedência pelo doutor Bruno Burgarelli. Obrigado, viu, doutor? Agradeço e até a próxima, se Deus quiser.